Larissa e a Emê. Então, graças a ela, esse trabalho ficou magnífico. Então, eu passo a palavra agora para a Vitória Lídia. A Vitória Lídia, ela não quer utilizar o microfone. Então, assim, o nosso espetáculo, né? Nós temos esse palco maravilhoso, mas ainda fica em déficit o nosso áudio. Então, eu preciso que vocês colaborem. Não fiquem de conversas paralelas, por favor, porque isso desvia a atenção das nossas personagens. A Vitória Lídia, ela não quer utilizar o microfone, então ela vai falar com o vozeirão dela. Pedimos encarecidamente que participo da eletiva de literatura. Bom, na nossa eletiva foi proposto para a nossa criança que realizasse um livro popular, onde tivemos como base o livro Capitães da Areia, de Jorge Amado. Jorge Amado foi um escritor brasileiro que nasceu no ano de 1912 e faleceu no ano de 2001. Jorge Amado, em suas obras, ele retrata muito bem a cultura brasileira, dando foco no regionalismo baiano, sua cidade natal. É possível observar também, através dos seus livros, que ele usa da crônica social para despertar e mostrar o seu posicionamento. É importante lembrar também que Jorge Amado, ele participa do Partido Comunista, então ele carrega consigo uma ideologia que ele transparece em suas obras. Esse é um dos motivos que ele foi exilado do Brasil. O livro Capitães da Areia é publicado em um tempo ditatorial, então isso acontece, ele ser exilado, porque a obra dele não agrada os governantes da época. Os Capitães da Areia vai narrar a história de meninos que moram em Boa Vista, Salvador, Bahia, e que são abandonados duplamente, tanto por parte do governo quanto por parte dos pais. Vai falar sobre o envolvimento deles com a marginalidade e com a violência urbana. Já chamado retrata tudo isso com muita sensibilidade em relação aos meninos. No livro também é possível observar todas as mazelas da sociedade, e ele vai falar também sobre a intolerância religiosa da época e também sobre a marginalização dos menos favorecidos. É isso, obrigada. Agora eu vou apresentar com vocês a nossa excelentíssima juíza, Heloísa Gouveia, e a escrivã Clara Lopes. Antes disso, eu vou passar a palavra para a nossa narradora para que ela possa explicar o enredo, o que vai ser tratado nesse plenário. De 1991, em Salvador, Bahia. Dora estava no orfanato, negligenciada pelo Estado, quando de repente surge Pedro Bala, Sem Perna, Professor, Pirulito, Boa Vida e o Gato, com a intenção de retirá-lo de lá, fazendo as freiras de refria no armário. Após resgatá-la do orfanato, eles fogem e o clima começa a ficar estranho, pois Pedro Bala percebe que o professor nutre sentimentos pela Dora, que parece confusa por essa situação. A caminho do tapiche, Pedro Bala, líder dos capitães de areia, combina com os garotos irem atrás de comida. Acabam se deparando com uma feira livre, roubando assim alimentos e causando certo tumulto. Próximo a um comércio, encontram uma casa supostamente abandonada e invadem, roubando assim os itens valiosos e roupas que haviam lá. Inesperadamente, escutam uma sirene da polícia. E sem tempo para a fuga, começa uma troca de tiros. Eles correm, conseguem escapar, mas no caminho durante a fuga havia um grande alvoroço e barulho de tiros coincidentemente. Alguém foi atingido e lá estava o corpo,
ofegantes tiraram no chão. A polícia rapidamente acusa Pedro Bala, pois ele era o único maior de idade e possuía uma arma. Teria sido ele o real assassino? Bom dia, senhoras e senhores. Daremos início, neste momento, à instalação da sessão do Tribunal do Júri da Comarca número 9122. Faça a conferência das cédulas dos jurados sorteados para essa sessão. Gabriele Ferreira dos Santos. De data 8 de dezembro de 2022, tendo início 8 horas e 52 minutos. Pregão será submetido a julgamento nesta data, nos autos do processo crime número 356, que lhe move à Justiça Pública Pedro Bala por infração aos artigos 148, 157, 150, 155 e 121 do Código Penal Brasileiro, tendo como vítima José Manuel da Silva. O acusado será defendido pelos defensores públicos Dr. Thomas Souza Monteiro da Silva, doutora Daniela dos Santos Souza Quirino e doutor André de Oliveira Miranda. O Ministério Público terá como seus representantes doutor Carique Luiz dos Santos, doutora Lohane Sabrina Correia Gonçalves e doutora Victoria Almeida dos Santos. Este julgamento será presidido pela excelentíssima senhora doutora Heloísa Santos Gouveia, juíza de direito presidente do Tribunal do Júri. Chamo também o réu Pedro Bala. Levantem-se todos, por favor, para o juramento do Conselho de Sentença. Senhores jurados, levantem o braço direito. Em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Assim que eu disser o nome do jurado, por favor, responda assim prometo. Gabriele Alves de Lima. Gabriele Fernandes Ferreira dos Santos. Guilherme Bonato Forte. Lara da Costa Miranda. Lara Ferrari. Rebeca Toledo Nascimento. Vitória Cristina. Podem sentar-se. Neste momento, vamos passar ao interrogatório das testemunhas. Incito neste momento a testemunha policial requerida pela promotoria. Advirto também que as testemunhas chamadas não devem ser conduzidas, constrangidas ou coagidas sob pena de lhe ser cassada a palavra. A promotoria está calculando. Bom dia, sentencial. Bom dia a todos. Qual foi a primeira atitude tomada pela polícia diante do ocorrido? E qual foi a primeira atitude do réu?
atitude tomada pelos policiais foi dar a voz de prisão aos indivíduos que estavam correndo após realizarem o furto na feira. E qual seria, qual foi a primeira atitude do réu? A primeira atitude do réu foi simplesmente começar a atirar nos policiais. Bom, a vizinhança, né, comunicou à polícia com possível invasão e com o intuito de proteger o bairro. Porém, a polícia falhou nessa missão. Mas podemos pode ser que foi pela atitude do réu e reagir à chegada da polícia, correto? Sim, correto. Seria as perguntas, Letícia. Bom dia, Vossa Excelência. Bom dia, jurados. Bom dia, promotores e advogados. Senhor policial, o senhor conhecia o réu de ouvido falar? Já tinha ouvido falar dele por vários furtos que ele e o grupo dele faziam na área. O senhor já prestou alguma atitude de ajudar o réu? A primeira atitude que todo policial presta é dar a voz de prisão para que ele possa ser realocado a uma área, para que ele possa ser reeducado e colocado para a sociedade novamente. Essa foi a ajuda dada pela polícia. E essa é a função da polícia. A função da polícia é proteger, né? O senhor já... o réu em ajudar os meninos a ter areia? A ajuda, pelo que a polícia... Pergunta a vocês, por que você entrou naquela casa? Primeiramente, quando a gente resgatou a Dora, nós percebemos que ela estava com o psicológico muito ruim por causa de toda a situação. E a gente também estava morrendo de fome e precisando de mantimento, também para cuidar dela. Então, a nossa primeira saída que a gente pensou foi procurar algum lugar para a gente se abrigar. E nisso a gente comprou uma casa que estava realmente abandonada. E nisso procuramos por mantimentos, por comida, para poder nos alimentar, já que a gente tinha ficado o dia inteiro sem comer. Mais uma pergunta. Vocês entraram na casa com o intuito de roubar alguma coisa? Algum pertence valioso? Como eu disse, nós Boa entramos vida. na casa. Sim? Conte-me. Como você... Qual era seu objetivo de vida? Qual é seu objetivo de vida? Meu filho, meu objetivo de vida é abrir um bar, ficar lá nas minhas bebidas, nos meus botecos com os meus amigos e só paz, filho. Boa vida. Como você enxergava o Pedro Bala? Ele era como pai para vocês? Como pai. Pai é pra esses fracos aí que não sabem viver sozinho. Pra mim ele era só meu amigo, que tá sempre comigo, me zoando, ajudando. E que me dá umas ajudadas a ficar de boa na vida. Você bebe desde cedo? E desde que me conheço por gente. Sem mais perguntas, excelência. A testemunha está dispensada, muito obrigada. Vocês roubaram algum pertence daquela casa que vocês entraram? Nosso intuito era entrar naquela casa para conseguir mantimentos, porque nós estávamos morrendo de fome e frio, mas não tinha alguns pertences valiosos, e a gente decidiu roubar para vender, para sim, por uma necessidade nossa, porque nós estávamos com fome e com frio. Mais alguma necessidade? Você tinha algum objetivo de vida? Qual era seu sonho? O meu sonho é ir para Ilhas de Réu e virar um marinheiro. Por que você quer virar um marinheiro? Porque esse sempre foi meu sonho, desde pequeno. Você enxergava alguém como... Iniciar o interrogatório, eu esclareço que que você tem um direito constitucional de ficar em silêncio. Pedro, para iniciar, nos conte um pouco de sua história. Bom, eu sou conhecido como Pedro Bala, eu lidero os Capitães de Areia
Desde que me conheço por gente, faço tudo aquilo que penso que foi certo para mim e para os meninos. Eu não tive pai, não tive mãe para me ensinar, não tive ninguém que pudesse me ensinar. Eu me encontrei sem saída, me encontrei sem ninguém, me encontrei sem família, me encontrei sem direção. Então eu fiz tudo aquilo que estava ao meu alcance, não somente para a minha própria sobrevivência, mas para a sobrevivência daqueles que eu amo, que são os capitães de areia. Eu, assim como meu pai, vou falar um pouco dele aqui, meu pai ele foi uma pessoa que lutou pelos direitos dos trabalhadores e que morreu pelos policiais, pela mão deles, porque ele tentou fazer aquilo que era certo, aquilo que ele via que era certo aos seus olhos, e ele foi morto por isso. Então, assim como ele fez, eu faço com os capitães de areia. O pai que eles não tiveram, eu fui. A mãe que eles não tiveram, eu fui. O amigo que eles não tiveram, eu fui. E, acima de tudo, a família que eles não tiveram, eu fui. A rua me mostrou como as pessoas realmente são. Que quando nós encontramos alguém na rua passando fome, passando sede, passando frio, nós até sentimos pena dessa pessoa, mas nós não fazemos nada. Nós encontramos ela em situação de necessidade. E nós podemos fazer muito por essa pessoa, mas nós não fazemos nada. E os policiais que têm aquela sua frase de efeito aqui escrito servir e proteger, na verdade nos oprimiu. Na verdade nos martirizou, na verdade fez de tudo para que nós nos sentimos oprimidos e nos sentimos sem destino. Imagine a cabeça das freiras, como se passava. Chegar um meliante, você estar apenas fazendo o seu trabalho, chegar um meliante e apontar uma arma em sua cabeça. Imagina. Bom dia a todos. De acordo com a votação do júri popular e da votação dos quesitos, o réu Pedro Bala é considerado inocente. Agora, peço a todos os presentes que fiquem de pé para a leitura da sentença. Considerando que o júri popular, por maioria de votos, ao responder os dois quesitos impostos, não constatou o acusado Pedro Bala como responsável por desferir o disparo de arma de fogo contra a vítima, José Manuel da Silva, o mesmo foi assim absolvido. Agradeço aos doutores promotores de justiça, aos defensores pelo comportamento e palavras dirigidas a mim, e agradeço aos servidores dessa casa, ao público presente e, finalmente, aos senhores jurados pela presença e pelo